Boa noite, amigos e seguidores do Vôlei Mania Suzano. Tudo bem com vocês? É um prazer estar novamente aqui para mais uma live com muita informação, descontração, que é a nossa marca, e, sobretudo, os bastidores do voleibol nacional, que é esse esporte maravilhoso que todos nós amamos. Eu faço aquele convite antecipado para que todos compartilhem a nossa live, para que mais fãs de esportes, do vôlei, sempre acompanhem as nossas transmissões. E peço também para que se inscrevam no nosso canal do YouTube. Foi recém-criado e o link vai aparecer aqui nos comentários. E é com muito prazer e satisfação para nós do Vôlei Mania, em nome dos nossos parceiros São Miguel Saúde, Hospital Santa Maria de Suzano, Getex Brasil, Óculos Mania e do Instituto Maurício de Souza, que recebemos hoje um ícone do esporte brasileiro, Hélia Rogério de Souza Pinto, a querida fofão que tantas alegrias deu para a torcida brasileira. E comigo para mais uma live está o técnico do São Miguel Saúde de Suzano, João Marcondes. Boa noite, João. Boa noite, fofão. E seja muito bem-vinda. Boa noite, Marcelo. Boa noite, João. Prazer estar com vocês aí. E espero que seja um ótimo bate-papo aí da gente. Foi um prazer estar com vocês. Bom, boa noite a todo mundo. Eu acho que nós estamos cumprindo com excelência os convidados. Fofão, seja muito bem-vinda. Eu acho que hoje eu vou ficar extremamente acanhado, porque eu sempre só trabalhei com aqueles monstrinhos, né, do masculino, né? Então, e hoje eu trabalho a São Miguel Saúde, numa coincidência, Fofão, é quase todo mundo mulher que trabalha lá, né? Então, eu nunca fui um técnico muito delicado. Então, para falar com você hoje, eu vou ter que pensar meia vez, porque você tem uma torcida enorme, só aqui dentro de casa. Então, qualquer coisa de técnico do masculino que eu faça, eu vou dormir no sofá, comer miojo lá em uma semana, então você imagina. Fofão, seja bem-vinda. E eu queria falar o seguinte, Marcelo, para todo mundo que vai entrar em... Eu tive pesquisando, claro, né? Eu não tenho inteligência para isso, mas na minha pesquisa, o primeiro ano que as mulheres participaram das Olimpíadas foi em 1900. Então, imagina o seguinte, a partir de 1900, a única pessoa, a única mulher que participou de 5 Olimpíadas dessa forma, daqui do meu lado, então eu só posso passar a bola para você e seja muito bem-vinda, viu, Fofão? Fofão. Obrigada, João. Obrigada. Obrigado por aceitar nosso convite. E, João, antes de iniciar a nossa entrevista, eu peço licença para agradecer a TV Diário, que é afiliada à Rede Globo aqui na região do Alto Tietê, que por meio do Sport D e do Globoesporte.com dão sempre espaço para nossas lives e atividades do voleibol. E é em nome do editor-chefe de esportes da TV Diário, o jornalista Pedro Vieira, e da jornalista Milena Antunes, que produz matérias maravilhosas, tanto no portal quanto na TV, que eu agradeço de coração a nossa parceria, porque eles são responsáveis por fazer o noticiário esportivo de qualidade respirar aqui na região, principalmente em tempos de pandemia, com todas as competições interrompidas. Viva o jornalismo esportivo! Bom, dando sequência aqui à nossa live, João, vou tentar resumir um pouco sobre quem é a Fofão, esta grande figura do esporte brasileiro. Ela foi ouro e 2 bronzes olímpicos, 2 pratas em mundiais, além de dezenas de prêmios individuais e conquistas por clubes do Brasil e do exterior por onde passou. Foi a melhor levantadora dos Jogos de Sydney em 2000 e de Pequim em 2008. E como você disse no começo, João, ela foi a única mulher a participar de 5 Jogos Olímpicos. Essa é parte da carreira vitoriosa da nossa convidada Fofão. Fofão, vamos começar lá falando do seu livro, Toque de Gênio, a história e os exemplos de Fofão, que foi lançado há 2 anos, escrito pela Kátia Rubio e Rodrigo Grilo e publicado pela editora Laços, onde conta a sua vitoriosa trajetória e conquistas e superação no voleibol. Como foi a ideia de escrever um livro, uma biografia, e fala um pouco para a gente desse material, por favor. A ideia veio, a princípio, enquanto eu estava em atividade, enquanto eu estava jogando. Eu achei que ainda não era o momento, né? Eu falei para a Kátia, quando eu terminar, parar de jogar, a gente conversa, a gente fala sobre isso.
porque era uma coisa que eu não passava pela minha cabeça, né, fazer minha biografia. E daí, quando eu terminei de jogar, parei de jogar em 2015, ela voltou novamente a falar sobre isso, e eu relutei um pouquinho, até mesmo porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada, e falei, pô, minha biografia, né, queira ou não queira, as pessoas vão fazer parte da minha vida. Mas aí você começa a conversar com as pessoas e elas começam a falar da sua vida, da sua história, e eu falo, caramba, eu tenho uma história legal para ser contada, né? Então, daí veio essa ideia de colocar tudo isso no livro. Foi um momento onde eu voltei realmente no passado, lá nas minhas raízes, então foi bem interessante relembrar histórias, né? Relembrar momentos que eu passei que na minha cabeça tinha sido tantos anos que eu tinha vivido que eu nem me recordava mais. Então foi uma volta no tempo assim muito muito boa e ao mesmo tempo poder deixar alguma mensagem positiva nesse livro, né? Nessa biografia, deixar uma motivação, sei lá, deixar algum legado, né? O objetivo do livro, na verdade, foi esse. Tanto é que a gente colocou toque de gênio, que na verdade não era o toque na bola, né? O toque na vida, o toque das coisas que aconteceram na minha trajetória. Então foi um momento assim muito especial no qual eu dediquei minha atenção total em cima do livro e teve uma repercussão muito boa. E onde a gente encontra o livro? Está disponível em alguma plataforma? Se puder já passar o endereço para a gente. Então, a gente colocou o livro só através do meu site, não tem livrarias, que é www.fofão7.com.br, só através do site mesmo que a gente está tendo a disponibilidade do livro. Muito legal. João, alguma consideração? Sem dúvida, eu acho que você deu um passo, para variar, você deu uma bola dentro, porque aqui nesse país parece que as pessoas tendem a esquecer as histórias, né? E histórias de superação, história de sucesso. Eu acho que vocês, esportistas consagrados, né? Vocês têm realmente uma mensagem de vida gigantesca que vocês têm que deixar, vocês têm essa obrigação de deixar como legado, porque hoje não adianta mais contar muita historinha de quem descobriu o Brasil, das 3 caravelas que vieram, que já não interessa muito mais isso. Mas histórias de superação, histórias de pessoas que deram certo, e isso a gente encontra demais no esporte, em atletas consagradas, como você, como Giovanni, outros monstros sagrados do voleibol, né? Então, parabéns dessa atitude aí. E eu mesmo, eu confesso que não li, mas no próximo bate-papo você pode perguntar as páginas, que a minha memória é fotográfica. Eu vou gravar e te falar. E vou descobrir muitos segredos aí, né? Ou você não escreveu, você não contou tudo. Acho que não. Mulher nunca conta tudo, né? A não ser no pé do ouvido da outra. No pé do ouvido da outra é fato, né? Mas num livro, vai saber, né, Marcelo? Mas parabéns da atitude. Parabéns. Vamos divulgar o teu livro, com certeza, aí para o pessoal do Voleimania. Muito legal. Legal. E João, e amigos internautas, para quem não sabe, a Fofão, ela entrou para o Hall da Fama do voleibol em 2015, numa cerimônia realizada nos Estados Unidos, assim que ela se posicionou nas quadras. E, no caso, ela foi a primeira atleta a receber a honraria no mesmo ano de sua aposentadoria. Fofão, conta pra gente a emoção de ter a sua história eternizada ao lado do saudoso Bebeto de Freitas e do atual técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dalzotto, que já esteve aqui conosco também. Como foi, Fofão? Foi incrível, porque na verdade quando me falaram, né, que meu nome estava lá, eu esperava isso daqui a alguns anos, né, 10 anos, sei lá quanto, porque tem muita gente ali na frente, muita gente boa, e quando falaram que eu iria receber no mesmo ano a premiação, eu quase caí de costa, né, e foi mais legal, assim, foi mais interessante ainda, porque eu fui com essas 2 pessoas, com o Renan e com o Bebeto, que, assim, eu nunca tive o contato, e foi uma das melhores viagens que a gente fez, porque realmente
a gente estava muito feliz, 3 brasileiros recebendo essa homenagem. Eu não sei, é uma emoção que dá muito grande, até mesmo porque você imaginar que você vai ser homenageada fora do seu país, né? No lugar onde as pessoas prestigiam o voleibol, elas acompanham, sabem da sua história, é sensacional. Então, assim, foi uma grande surpresa, né, pós-aposentadoria ali. Foi o primeiro presente que eu recebia depois que eu parei de jogar e, sem dúvida nenhuma, foi perfeito, assim, né? Fui super bem recebida, trataram a gente super bem, a cerimônia é muito bonita, assim, valoriza mesmo a sua história, né? Isso é uma das coisas que eu acho que a gente, como o João falou, a gente esquece um pouquinho, né? Então, ser valorizada fora do seu país foi um dos maiores presentes que eu recebi. João? Eu acho que eles homenagearam 3 pessoas de 3 gerações distintas e pessoas fantásticas, né? Durante o pequeno período que eu confrontei o Bebeto, que o Bebeto estava na Olímpicos, né? Eu tive uma grande admiração, como não poderia ser ao contrário, né? E o Renan também foi o nosso arqui-rival. Tá ouvindo? Cortou aqui. Sim. Sim. O Renan foi nosso arqui-rival e tem alguém tentando... Agora sumiu a imagem. Aqui. É isso. Mas a gente te ouve. Quem sabe faz ao vivo. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo. Sim. Perfeito. E já que eu retorno, é que eu estou mostrando a língua para a Fofão. Então fica assim mesmo. Eu diria que eu estou enrolando um pouquinho porque eu me desconcentrei, né? Eu vou até xingar quem me ligou no meio da live. Acontece. Pode ter certeza, viu, Fofão? Mas eu só poderia dizer que foram 3 pessoas que eu tenho realmente um respeito total. E é inacreditável, viu, Marcelo? Porque ela é essa tranquilidade, seja uma final olímpica contra a China, ou seja, jogando contra a Botucatu. A Fofão é sempre dessa forma, é inacreditável. Tranquila. É incrível. Muito legal. Até eu voltar, podem ir falando. Vamos falar assim, João. Fofão, vamos falar sobre o sonhado ouro olímpico, né? E para você, ele chegou nos Jogos de Pequim de 2008. Naquela oportunidade... o João voltou, hein? Voltou. E naquela oportunidade, Fofão e amigos internautas, a seleção feminina sobrou, fez uma campanha incrível. Foram 8 vitórias e apenas 1 set perdido logo na final. E, Fofão, fala pra gente daquele grupo, da sensação de vencer as americanas e subir no lugar mais alto do pódio, né? Para mim eu digo que essa Olimpíada era uma questão de honra. Eu estava indo para tudo ou nada e eu tinha na minha cabeça que eu não poderia sair de lá sem ser com ouro. Assim, eu tinha esse pensamento muito forte comigo que eu coloquei todas as minhas forças, minhas energias ali para aquela competição. Foram 4 anos ali, o ciclo todo dedicado, sabe, tentando passar para as meninas a importância, não só para mim, lógico que tinha uma importância, porque eu não faria mais parte da seleção, mas para o vôlei feminino, né, o quanto que era importante a gente lutar por uma medalha naquela competição. Foi bem complicado, eu tinha muito receio, porque, na verdade, a gente tinha jogadoras experientes e jogadoras indo pela primeira vez. E eu já fui a primeira vez para uma Olimpíada, eu sei que a gente se dispersa, a gente perde um pouquinho o foco, então eu tinha o receio, assim, de como essas meninas iam reagir, né? Mas a gente foi num momento, e isso é uma coisa muito difícil acontecer no voleibol, onde todo mundo foi com o mesmo objetivo, né? As meninas, elas abriram mão de coisas individuais ali que talvez prejudicaria o time, né? Porque o feminino tem aquela coisa de musa, de vaidade, então todo mundo abriu mão disso, porque acabou todo mundo embarcando praticamente no mesmo sonho que eu, né, que era sair dali sendo campeã. Então, foi incrível a dedicação de todo mundo, a gente passou por momentos muito difíceis e sempre, a gente nunca se abandonava, né, a gente sabia que a gente estava bem, mas
a hora certa ia chegar, e a hora certa foi na Olimpíada, porque o que aquelas meninas jogaram naquela Olimpíada eu tinha confiança em todo mundo, quem vinha do banco, a gente tinha um banco incrível, com Thaísa, Jaque, Valesquinha, Sassá, Carol, então assim, era uma seleção onde 12 jogadoras poderiam ali tranquilamente comandar, e a gente chegou no nível máximo de todo mundo, né? Isso foi importantíssimo, porque realmente a gente conseguiu formar um grupo, a gente conseguiu formar uma equipe, e o jogo foi fluindo, né? Como você falou, a gente foi perder um set na final, é uma coisa que a gente também não esperava, mas que foi acho que fruto do trabalho que a gente foi criando durante a competição, mas foi um grupo muito focado, com muito objetivo, e a medalha acabou vindo. Acho que foi sensacional ter vivido essa experiência, e para mim, encerrar minha carreira ali na seleção não poderia ter sido da melhor maneira como foi. Naquela oportunidade foi a primeira medalha de ouro do Brasil feminino, né? Que depois só veio em Londres. É isso? Isso, vôlei de quadra foi a primeira. Foi Muito a primeira legal. de ouro. João? Eu queria até perguntar para ela, porque a Fofão, como capitã, ela sempre foi assim extremamente ponderada, muito tranquila. E praticamente, eu não sei se contraria ou não em relação ao masculino, né? Porque o masculino tem mais aquele negócio do cara gritar, né? E eu fiquei sabendo uma vez que a mulher ela tem muito mais sensibilidade, né? Precisa se tomar muito mais cuidado da forma com que a gente vai se direcionar, né? E você falou uma coisa muito interessante, porque no masculino parece que quando alguém tem alguma rivalidade um com o outro, a coisa já é meio estampada, já fala e a coisa ou já estoura ou já se resolve. No feminino não é bem assim, né? Como que você fazia para você liderar, já que tinha essa incompatibilidade, né? As novas e as mais veteranas. Como que você fazia para você ponderar os dois grupos e conseguir essa unidade? Como você falou, o feminino a gente tem muita. Você tem que ter muito jeito para falar, e ao mesmo tempo você tem que falar firme, né? Mas a mulher, ela já é muito diferente do homem, assim, no esporte, né? Pelo menos no vôlei, se você briga, fica de mal. Eu falo, o feminino fica de mal, não se fala, fica uma semana ali. Então é bem complicado, assim, muitas vezes as pessoas entenderem que nem sempre você, por ser amiga, você tem que falar coisas boas, você tem que chamar atenção, você tem que dar bronca. E eu sou uma pessoa, assim, que durante o jogo, talvez eu não seja muito de estar chamando atenção, mas no treinamento eu sou mais chata, assim, em relação a isso. No treinamento eu sou diferente do que eu sou no jogo, né? Porque eu acho que se eu exijo delas no treinamento, no jogo eu já não preciso ficar repetindo aquilo que eu já falei, né? Como que deveria ser, como eu gosto de ser. Então, quando eu comecei a liderar essas meninas, eu praticamente era a jogadora mais, vou falar mais velha, porque mais experiente ali, né, do grupo. Então, as meninas, elas esperavam muita coisa de mim, principalmente as mais novas. Então, eu sempre procurava, assim, chamar atenção, mas, ao mesmo tempo, entender a dificuldade que aquela jogadora estava passando. Eu tinha um problema muito sério, que isso, eu falo que é um problema porque eu era muito de observar jogadoras, então, assim, muitas vezes eu me envolvia no que aquela pessoa estava passando, né? Então, eu levava isso para a quadra em preservar essa pessoa até para não prejudicar. Então, eu acho que isso, por um lado, é bom, mas não é muito, né? Porque você tem que ser ali, pensar no jogo. E muitas vezes eu deixava isso, então eu procurava sempre estar conversando, eu procurava estar sempre tentando entender se está bem, se não está bem, porque isso no jogo também era uma coisa que eu precisava saber, porque eu não poderia expor essa jogadora, porque eu sei falar, ela não está bem por um problema pessoal, particular, que seja, então eu não posso expor essa menina, então eu tentava trazê-la de volta para o jogo. Isso acontecia muito com as meninas mais novas, né? Eu acho que eu conversava muito mais do que chamava atenção, mas se precisasse também falar um pouco mais alto,
não dá nem para imaginar, né? Eu falando muito alto, ou sendo... mas no treinamento eu falava assim, porque eu acho que a gente tem que ter também, elas têm que ter responsabilidade também, não é tudo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não. Bacana. Você falou uma coisa que eu costumo dizer para os atletas aí. Treina-se nervoso, joga-se calmo. Se treinar muito calmo, joga-se nervoso, né? E o que você me contou aí me faz até lembrar de um... Por exemplo, eu tive um capitão aqui em Suzano que todo mundo me chamou de louco, né? Bom, não era muito difícil me chamar de louco, eu, Ricardo, né? Mas eu escolhi o Murilo para ser capitão. Quando eu escolhi o Murilo, porque quando o Bernardinho botou ele de capitão, o Bernardinho acertou. Quando nós colocamos o Murilo de capitão, nós éramos loucos. Mas você vê, cria-te fama, deita-te na cama. Mas o Murilo, ele até falava com o queixinho para baixo assim, ele falava, João, mas eu não consigo nem falar já que eu te amo. Né? Então, eu falei, então levanta o queixo, fala, Jaqueline, eu te amo, né? Se expressa, se expõe. E eu achava muito engraçado, porque eu te via, assim, fora da quadra, você sempre, aquele jeitinho assim, né? Sempre ali, jeitinho de carinhosa, mãezona, e daí dentro da quadra. Só que, quando o bicho pegava, aí eu confesso que realmente a levantadora se tornava, né? Com a adrenalina lá em cima, a cara, a expressão mudava, né? Agora, você falou negócio de mulher, mas é verdade, olha, eu paguei tanto minha língua, Fofão, mas tanto, que eu sempre só trabalhei com masculino, só. Aliás, eu fui técnico em São Caetano, de 50 meninas, que era uma escolinha, onde o meu juvenil era o Luiz Omar, imagina. E o meu pré-mirim era o Jefferson Aroste. O assistente do Luiz Omar foi o meu pré-mirim. Olha como eu estou velho. Eu estou aqui embalsamado. É que não aparece daqui para baixo. Daqui para baixo eu estou num sarcófago. Tá enroladinho, igual múmia. Mas hoje eu paguei tanto a língua que hoje eu simplesmente trabalho só com mulher. Então a gente estava acostumado a trabalhar com masculino que brigava pela manhã, aí chegava às 6 horas da tarde, escuta, você vai tomar uma cervejinha em algum lugar? E estava tudo bem. Hoje não. Hoje tem a Kátia. A Kátia, ela desiste do projeto uma vez por mês. Uma vez por mês, alguém desiste do projeto. Eu não vou mais trabalhar com aquele estúpido. E assim sucessivamente, entendeu? Mas tem um detalhe. A mulher, a partir do momento que você conquiste a confiança dela, eu acho que ela é muito mais fidelizada, ela é muito mais, sabe, ela segue muito mais a sequência das coisas, é muito mais focada nas coisas. O masculino já não. O masculino vê uma borboletinha passando, já dispersa, já vai longe, entendeu? Pode falar, Marcelo, eu falo muito, Fofão, desculpa. Fofão, tem algo a considerar? Não, isso que o João falou é muito verdade, assim, eu vejo a mulher assim, ela tem esse problema mesmo, né, mas é o que ele falou, quando a gente tem uma força muito grande, assim, a gente é muito guerreira, assim, então muitas vezes, como você falou, tem que conquistar, né, conquistar a confiança, né, porque daí você tem pessoas ali fiéis a você, e quando isso é conquistado, você tem ali um monte de guerreira do seu lado, isso é sensacional. Muito legal. Fofão, tem bastante fã aqui sua. Eu vou falar em nome da Nádia da FEMP, que, segundo aqui nossos amigos, ela é uma fã enlouquecida sua, tá na live aqui. Um grande abraço para a Nádia. Em nome dela aqui, muitas pessoas falando que você é uma mulher que inspira. Então, por favor, manda um beijo para a Nádia, que ela curte muito seu trabalho, seu jogo, sua carreira. Por gentileza. Obrigada, Nádia. Um grande beijo aí. Obrigada pelo carinho. Bacana. Fofão, o João falou agora de Suzano e tal, e você é paulistano, né? Nasceu na Zona Norte, Sim. Qual cidade mesmo? No Lausanne? Lausanne Paulista. Lausanne bairro Paulista. Lausanne Paulista. É isso, exatamente.
um bairro aqui da Zona Suíça? Norte de São Paulo. Lausanne? Exato, conhecido como a Suíça. Ela pertinho. Fofão, eu queria saber se naquela época, quando você morava, não sei onde você mora ainda, tal, mas se você ouvia falar de Suzano, que é aqui da Zona Leste de São Paulo, que tinha o João Marcondes na comissão técnica e que tanto brilhou nos anos 90, no começo dos anos 2000, e a cidade de Suzano, na época, era considerada a capital do vôlei, né? Você tinha alguma relação? Você ouvia falar de Suzano? Como era? Eu tinha, na minha memória, assim, o Suzano era muito forte, assim, né? Como você pensava, como você falou, você pensava em voleibol, vinha o Suzano na cabeça. Eu acompanhei muitos meninos que eram daquela época, e eu acho que a gente fica com aquela lembrança, né, da equipe de Suzano, e muitos atletas ali despontaram, né, para a seleção e tudo mais. Era uma referência, né, dentro do vôlei masculino, com certeza. Bacana. João, pode falar alguma coisa sobre aquela época maravilhosa da cidade? Eu fui técnico de um menininho que eu sei que ela é fã. Eu fui técnico do Maurício. Sou mesmo. E o Maurício, olha, eu sei que ela é fã. E o Maurício... Sou muito fã. Muito fã, né? Aliás, mas ó, vocês dois estavam ali, viu? A não ser no pulso, porque o pulso do Maurício era um absurdo, né? O pulso dele, ele conseguia encostar os dedos aqui, era impressionante, no antebraço, assim, Marcelo, era absurdo, entendeu? Mas eu sei que a Fofão era muito fã do Maurício. E de outras mais, né? E de outras mais. Grandes craques passaram por aqui, né, João? Foi. Ô, Fofão, fala agora da sua relação com os campeoníssimos técnicos Bernardinho e Zé Roberto, e, se possível, destacar uma característica de algum deles, ou dos dois, que ajudou o seu jogo, que evoluiu a sua trajetória, o seu estilo de jogar. Tem como falar alguma coisa desses dois personagens brasileiros? Primeiro que são dois grandes técnicos. Eu trabalhei com os dois assim, em diferentes momentos da minha carreira. Praticamente a minha formação, quem me tornou, né, levantadora foi o Zé Roberto. Ele que acabou me chamando, né, para treinar, para ser levantadora, uma coisa que eu nunca passou pela minha cabeça, eu nunca imaginei ser levantadora. Então, a gente treinou, né, treinava depois do treinamento, a gente fazia treino à parte, então ele me ensinou tudo, ele tinha uma paciência incrível para me explicar tudo, como funcionava e tudo mais. E depois a gente trabalhou junto ainda, depois mais um ano, como adulta, e depois eu fui encontrar com ele só na seleção, né, e a gente acabou sendo campeão olímpico, então foi uma pessoa que muito importante assim nessa minha formação, né, e que eu sou muito grata por ele ter realmente enxergado nessa possibilidade de eu me tornar uma levantadora. E o Bernardo, eu trabalhei com ele quando ele chegou na seleção, primeiro ano dele, né, uma pessoa que veio com muita energia, querendo mudar muito a maneira como era o vôlei feminino, né, ele implantou uma coisa no feminino que foi da gente sempre acreditar na nossa capacidade e da gente ultrapassar nossos limites, né? Então, ele sempre fez a gente acreditar que a gente poderia melhorar todos os dias, né? Então, foi uma pessoa que meio que revolucionou, assim, a maneira como a gente pensava, como a gente trabalhava. Então, são dois técnicos, assim, que eu acredito que eles tiram de você o que você tem de melhor. Eu vejo que todas as atletas evoluem com eles, e são técnicos que transformam, né? São técnicos que colocam o coração ali, que colocam toda a força de vontade para o voleibol, né? Então, acho que a característica deles sabe, não tem característica, porque eles são muito parecidos. Acho que o que diferencia deles mesmo é a maneira de comandar, né? Um mais agitado, outro mais tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, são dois grandes técnicos e eu acho que são muito privilegiadas pessoas que têm a possibilidade de trabalhar com eles, como eu fui, né? Trabalhei com os dois e só evoluí, só acrescentou aí na minha carreira. Bacana. João, o que falar desses caras? Cara, eu vou falar uma coisa. Eu tive o prazer de trabalhar, eu estava comentando isso com a Fofão, eu tive o prazer de trabalhar com o Zé Roberto, pouquíssimo. Mas eu trabalhei com ele, só que agora eu vou começar a revelar a idade até dele, né?
trabalhei com ele em 89, em Guarulhos, né, no masculino ainda. Aí depois, na sequência, o Zé montou o Pão de Açúcar, né? Aquele antigo projeto, Pão de Açúcar, no feminino. Mas o Zé era de uma paciência total, né? Só era ruim contar piada para ele, viu, Fofão? Porque você contava piada para ele, ele ficava assim. Demorava, ele, sabe? Então, só nesse sentido. Mas é uma pessoa ímpar. Agora, o Bernardinho, eu tenho certeza que o mais agitado que você disse é o Bernardinho, né? E o Bernardinho, eu apenas acompanhei a carreira do Bernardinho como treinador, extremamente vitoriosa e tudo mais, mas eu não tive assim, muito contato, né? Mas eu sei que ambos fizeram um trabalho gigantesco. Inclusive, Fofão, na época do Zé, na seleção, o preparador físico era o Zé Elias. Sim, o Zé Elias. Você chegou a trabalhar com o Zé Elias. Porque sim, trabalhei. Uma vez eu estive conversando com o Zé Elias a respeito de toda a preparação antecipada à Olimpíada. Essa preparação foi uma coisa bem complexa que vocês fizeram, porque ele queria até fazer com que realmente toda a época, até a época da menarca de vocês, que fosse se dar assim, não durante as Olimpíadas, mas que chegasse vocês com um grupo de uma forma homogênea, para que não tivesse realmente estresse por causa da menstruação, ou que uma tivesse fisicamente um pouco abaixo. E ele foi um grande responsável. Ele, juntamente com o Zé Roberto, né, que liderava tudo isso, foi um trabalho fantástico que eu tive a oportunidade de acompanhar. Muito gratificante mesmo. Vamos lá, Fofão, eu queria saber, a exemplo do futebol feminino, hoje nós temos uma técnica mulher, né? E você acredita que um dia o voleibol feminino também será treinado por uma mulher? Ai, Marcelo, eu assim, olha, eu trabalhei com muitas meninas, muitas mesmo. E assim, eu nunca ouvi da parte delas essa vontade de, eu vou trabalhar com vôlei, Nunca ninguém comentou isso, né? E nunca demonstrou essa vontade, né? Eu tenho trabalhado muito, eu tenho feito muito trabalho falando de vôlei, né? Eu sempre falo assim que talvez um dia eu vou viver essa experiência, mas eu ainda não me sinto preparada ou pronta para isso, né? Mas eu falei, se um dia surgir a oportunidade, eu achar que eu estou preparada ou que eu estou interessada nisso, eu sempre deixo as portas abertas. Mas, assim, eu vejo que, pelo menos as jogadoras que eu tive a oportunidade de jogar, nunca ninguém comentou isso. Poxa vida, um dia eu quero, sabe, dirigir um time, eu vou trabalhar para ser técnica. É uma coisa que eu acho que vai muito pela vida que a gente tem, né? Porque, na verdade, ser mulher dentro do esporte é difícil. Hoje em dia, você vê que as jogadoras estão conseguindo ter filhos e estar em atividade. Antigamente, elas abriam mão disso, né, de ter filho. Quem teve filho foi a Virna e a Ida, que foi assim, não foi planejado, e muito jovens ainda, mas você vê que as meninas, elas davam prioridade para jogar vôlei, né, e deixavam um pouquinho isso. Hoje não, hoje elas estão conseguindo conciliar ter filho e voltar a jogar, é uma coisa que não acontecia muito. Então, eu acredito que quando a gente para, assim, quando a gente deixa de jogar, a gente quer fazer as coisas que a gente não fazia, a gente quer ser a mulher, né? Quer ser a mãe, quer ser aquela dona de casa. Então, muitas vezes, você voltar a ser técnica, você volta a ter a vida que você tinha, até um pouquinho pior, né? Porque você vai comandar, então, enquanto todo mundo está descansando, você está lá esquentando sua cabeça para fazer seu planejamento. Então, acho que é por isso que muitas, assim, não têm essa vontade, porque realmente é uma vida que você
tem que abrir mão de muitas coisas. Entendi. E você chegou a se graduar no nível técnico 2, né? Com a chancela da CBV. E você pretende avançar para o 3 e para o 4, que aí está habilitado para todas as categorias? Então, eu vou te contar que eu estava fazendo 3 agora online, terminei agora, e agora a gente vai fazer presencial, assim que tiver, né, passar tudo isso, vai ser presencial, mas aí teve essa possibilidade de fazer o 3, eu falei, já que eu tô aqui, assim, vamos fazer o 3. Aí eu fiz, aí depois a gente termina a presencial, mas eu já fiz o 2 e o 3 também. Bacana. João, por favor, um comentário? Tenho. Pode ter certeza, futuramente, técnica da seleção brasileira. Fofão. Entendeu? Porque, pelo jeitinho que ela foi falando, pela minha análise aí, mas você pode declarar, porque o Zé já está parando, o Bernardinho também já está parando. Precisa entrar sim. Você sabe que de 1941 a 1975 tinha no Brasil, Marcelo, uma lei que a mulher não... Tinha um artigo dentro da lei que a mulher não podia praticar esportes porque fugia da sua natureza. Era algo mais ou menos assim. E isso já mudou muito, né? Já mudou muito. A mulher realmente, literalmente, ela está empoderada. Lembra, gente, se eu não ficar defendendo essa tese, é miojo lá em uma semana e sofá. Então eu vou defender a tese. E a Fofão não me engana. Ela tem a capacidade, isso é indiscutível, pela forma com que ela se porta. Enxerga o jogo, né? Fofão, hoje precisa ter, os treinadores precisam ter assim, o tato da lida para com as pessoas. Mudou muito a geração. Eu acho que o técnico que dá um berro hoje na beira da quadra, ele está fadado a ter vários atletas que desistem. A verdade é assim. E eu acho que você consegue transmitir essa energia e sem se alterar. E hoje, não sei se é a geração mimimi ou não, mas hoje, quando você aperta um atleta, você precisa saber como que você aperta esse atleta, porque ele não reage mais de uma forma assim, por exemplo, apertou, a pessoa reage positivamente. Não. Você tem que saber, você tem que ser ponderado, você precisa tomar cuidado nas tratativas para você poder tirar o máximo dele. E eu acho que você, essas coisas eu não me engano, viu, Fofão? Eu acho que você tem esse perfil. Então, Marcelo, retificando tudo que ela falou, porque eu concordo que chega uma hora que enche o saco, você é obrigado a querer ficar dentro de casa, curtir família, né? Eu vi o Giovanni reclamando sobre isso, né? Realmente tem isso, mas tem poucas que estariam qualificadas para poder virarem técnicos. Assim como tem vários jogadores de voleibol que atuaram muito bem e que não serviriam para ser técnicos de voleibol. Agora, a Fofão tem o perfil, sim, tá? Tenho certeza que logo, logo ela já é nível 4 aí, que é uma baba esses cursos, né? E agora o que ela traz... o que ela traz por toda a sequência, por toda a aprendizagem de dentro da quadra, por toda a forma tranquila dela transmitir isso, por ela ter dominado grupos dificílimos. Difícil mesmo é trabalhar dentro da quadra. E ela, eu tenho certeza que foi um elo de ligação entre o treinador vitorioso e a equipe, a rédea da equipe, que está na mão da capitã e ainda mais da pessoa que a bola passa o tempo inteiro pelas mãos, que é a levantadora. Então, ela tem todo o perfil. Pode ter certeza, a próxima Olimpíada aí, não sei não, hein? Não sei não. Muito legal. Eu estou desconfiado. Isso daí é mulheres que brilham. E toque, justíssimo, né? Toque de gênio. Exatamente. E vou falar pra gente sobre o
o atual ciclo olímpico do vôlei feminino. Como você vê a equipe que irá disputar os Jogos no ano que vem, se tudo der certo, se Deus quiser, em Tóquio? E quais são as chances de mais um ouro para o Brasil? Eu vejo assim, eu sempre digo que o Brasil ele não teve um ciclo muito assim que a gente fala, né, que deu uma tranquilidade, falando, caramba, o Brasil tá bem. Ele teve um ciclo muito confuso, até mesmo porque teve problemas de lesões, teve jogadoras que não participou de algumas competições. Eu vejo que o Zé nunca conseguiu sair com a formação que ele queria, até mesmo para a gente ver que nível que a seleção estava, né? Eu vi assim, um ciclo muito diferente do que a gente está acostumado, né? E isso, queira ou não queira, dá uma certa insegurança, porque você não sabe aquilo que a seleção pode oferecer, porque você muda de peça o tempo todo, você não consegue ter aquela formação. Eu sempre digo assim, que quando o Brasil não é favorito, a gente surpreende. Então, eu não vejo o Brasil com favoritismo de chegar lá. Pode ser pódio, mas não favoritismo, assim, de, sabe, vai ganhar, vai arrebentar. Eu acho que ainda não está nessa força. Mas, que nem eu falei, eu torço para que eu queime a língua e o Brasil saia com a medalha de ouro. Mas eu falo pelo que a gente vê, assim, na sequência, né, pelo trabalho que foi feito, né? Eu acho que a gente tem uma equipe que pode ir forte para a Olimpíada, tem uma equipe de jogadoras que, se estiver bem fisicamente, sem problemas de lesão, a gente pode enfrentar de igual para igual muitas equipes, mas eu acredito que é até bom você não considerar o Brasil o favorito. Eu acho que isso vai dar uma tranquilidade, né? Vai dar, assim, aquela pressão, vai tirar aquela pressão de exigir que elas vão lá para conquistar, e eu espero que elas surpreendam, de verdade. Eu espero que seja uma grande surpresa o Brasil voltar com a medalha de ouro, que, para mim, eu sempre fico na torcida, entendeu? Eu sempre fico na torcida para que isso aconteça, mas eu falo nesse sentido, assim, pelo que a gente vem apresentando durante esse ciclo. E você consegue apontar um destaque hoje na seleção? Eu vejo hoje que está num bom momento a Gabi. Eu acho que a Gabi ela tem tudo ali para ser um dos grandes destaques. E a Tandara, né? Tandara, eu vejo esse trio assim: a Tandara, Natália e Gabi. O Brasil precisa dessas três, sabe? Se for com essas três, a gente vai com a força máxima. Muito bom. João? Você acha que o fato de ter a pandemia ter prorrogado para 2021, você acha que pode atrapalhar os favoritos? Você acha que pode beneficiar o Brasil? Como que você vê ter sido prorrogado? Dá um tempo maior para amadurecer melhor a mentalidade dessas jogadoras mais novas ou não? Eu vejo que, eu não sei se foi muito bom para o Brasil, sabe, João? Porque, na verdade, a gente está atrasado em referente aos outros países, né? Que estão conseguindo retomar os treinamentos. E queira ou não queira, as meninas que jogam fora, né, jogam na seleção de outros países que são os favoritos, elas são espalhadas nos times, né? Então, elas têm um ritmo melhor. O Brasil, a gente não teve oportunidade de fazer amistosos, a gente não teve oportunidade de sair para jogar, e isso, queira ou não queira, faz muita falta, né? A competição nossa que foi interrompida. Então, se for pensar o tempo que a gente está parado, é um tempo muito longo para o atleta, né? E por mais que a gente fale, a Olimpíada é um ciclo de preparação, né? Onde você chega nesse momento que seria esse ano e todo mundo estaria na sua melhor forma, né? Então, assim, a gente sai perdendo porque o Brasil, a gente está muito longe de todo mundo, né? Então, se a gente não conseguir o ano que vem reunir, porque eu acho que esse ano vai ser difícil reunir a seleção para treinar, porque já começa a entrar na época dos clubes e das competições, tem que antecipar um pouquinho essa apresentação das meninas para correr contra o tempo, porque eu acho que nessa situação toda, eu acho que o Brasil não foi muito beneficiado, até porque os outros países eles conseguem jogar entre eles ali sem muito desgaste, e a gente sempre precisa viajar para um Grand Prix, para uma Suíça, para poder participar de competição,
até mesmo para ganhar ritmo, né? Para ganhar aquele entrosamento. Isso eu acredito que vai fazer falta, sim. Entendi. Fofão, e como você avalia, falando em Superliga, em torneio nacional, como você avalia a Superliga Feminina hoje e o produto voleibol no todo? Para você, tá valorizado, não tá? Falta alguma coisa? A gente sempre quer melhorar, né? Acho que a gente nunca pode falar que está bom, porque daí acha que está tudo perfeito. Acho que a gente tem que valorizar cada vez mais. Eu vejo muito assim a valorização da competição quando jogadoras estrangeiras vêm para o seu país, né? Quando começa outras jogadoras que não são as que a gente conhece querer conhecer, saber como funciona. Eu acho que isso é um bom sinal para o vôlei feminino. Lógico que a gente ainda quer que mais equipes, né, consigam ter patrocínios bons para que sejam equipes competitivas, né, para a gente não ficar com aquele bloco, né, de 4 equipes que investem bastante, o resto ali, né, ficam para participar. Eu acho que é importante ter a segurança, né, as atletas terem segurança para poder jogar a competição do começo até o final, sem aquela pressão de perder patrocínio, enfim. Mas eu sempre vejo a Superliga, assim, sempre muito forte. Eu acho que a gente estava, esse ano estava bem bacana, né? Poucas jogadoras tinham saído, né? Então a gente conseguiu praticamente ver quase todas as jogadoras aqui na Superliga, e acho que isso também é uma valorização muito importante. Mas a gente sempre deseja que as coisas melhorem, sempre deseja que tenha mais investimento, mais patrocinadores. Eu acho que isso que faz com que a nossa Superliga cada vez tenha uma maior visibilidade. Bacana. João? Ela bateu numa tecla muito importante aí, porque realmente no nosso país nós estamos assim atrasados. Eu, por exemplo, lido só com categoria de base hoje, e eu estou sendo obrigado a dispensar atleta que está indo para fora do Brasil, que eu também não vou impedir essa molecada de alçar voos maiores. E em outro país já está assim, sabe? Eles já estão com a programação deles. E nós aqui ainda não, né? E nós estamos por conta, infelizmente, por conta da disputa política e da má vontade também, né? Disputa política no sentido, por exemplo, tem um projeto de lei aí tramitando aí que já conseguiu 415 assinaturas lá, que é só uma ajuda, né, para atletas, para professores, técnicos, né? E esse projeto, que já deveria estar em trâmite, caiu na mão de quem? Do Rodrigo Maia, e está à mercê do Rodrigo Maia, e vai ficar por um bom tempo ainda, né? Então, realmente, a gente precisa acelerar o esporte, não tem mais esse tempo, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe o vírus, que existe a pandemia, só que eu acho que com os devidos cuidados, nós pelo menos já teríamos que estar com uma programação aí. Pelo menos uma programação, uma projeção. Tudo bem que o mundo não conhecia uma pandemia de tamanho, volume, né? Mas o mundo se organizou, eu acho que um pouco mais rápido que o Brasil, né? Em alguns setores, né? Então, realmente, a gente talvez tome um prejuízo aí, que o brasileiro, apesar que o brasileiro, né, Fofão, você sabe, é o que você falou, né? Quando nós somos, assim, desafiados, né? Talvez a gente reaja, né? Ao mesmo tempo que eu estou sendo incoerente, que eu falei da nova geração, mas o brasileiro, a etnia do nosso povo, realmente faz com que a gente tenha ginga e nós não desistimos nunca, não é essa frase? Agora, eu queria fazer uma pergunta para ela, Marcelo. Claro. O que ela está achando da renovação do voleibol feminino? Porque eu não vou dizer, não, eu acho que a base do masculino, Fofão, está na hora da morte.
A base eu não vou esconder, não. Entendeu? Tem o Minas, que faz um trabalho de excelência já há muitos anos. Tem o Sada, que é um quebra-galho, que contrata gente de tudo quanto é. Eu estou falando da base, pelo amor de Deus. Mas a base aqui, ela realmente passa um perrengue tremendo. Entendeu? É um perrengue tremendo. Como que está o feminino? O feminino eu não vejo que está diferente, não, João. Eu acho que a gente está deixando um pouquinho, né? Esquecendo um pouquinho disso, que é uma coisa muito importante, como a gente está comentando, para a renovação, né? A gente sempre acha que jogadoras são eternas, né? Então, se você não prepara a geração para substituir, a gente vai acabar criando um buraco muito grande, né, de reposição de peças, de material humano, e isso pode prejudicar o esporte, pode prejudicar o voleibol. Então, no feminino, eu vejo muito essa demora, né, em você preparar jogadoras, em você trazer jogadoras de base para... Você não consegue, você vê uma Superliga, assim, você vê 2 ou 3 jogadoras que vieram da base, que se destacam um pouquinho, né? E é pouco, né? Se você for pensar na quantidade de atletas que sobem. Então, é uma preocupação, assim, no feminino, é uma coisa que tem que ser pensada com muito carinho, porque realmente é o que a gente vai ter para dar continuidade, né? E no feminino, isso é um processo que eu acho muito lento, assim, esse trabalho, essa renovação, eu acho isso muito lento no Brasil, e não é só de agora, não. Acho que sempre a gente fica contando sempre com as mesmas peças, e daí quando alguém sai, alguém deixa, a gente toma aquele susto, né, para poder trabalhar, e aí a gente perde mais 1, 2 anos para poder ter essa substituição, né? Então é uma coisa que tem que ser pensada com muito carinho, porque realmente são peças muito importantes, né? Jogadores de base são peças que precisam ser trabalhadas para dar continuidade, né? Bacana. E Marcelo, só uma coisinha. E são centenas, viu, Fofão? São centenas de valores de pessoas com potencial que estouram no Sub-21 e que só têm na cabeça a oportunidade de estar incluído nas 12 equipes. E, às vezes, esse potencial ele ainda não eclodiu aos 21 anos, aos 22 anos. Nós tivemos exemplo no masculino aí de jogadores que se sagraram campeões olímpicos, mas que só estiveram em equipes fracas, né? Jogadores que se sagraram aí. Olha, o Felipe, que jogou como capitão no Sada, que joga, o Anderson, oposto, né, que ele se tornou aí campeão e tudo mais, mas ele foi um campeão um pouco mais velho. E hoje, muitos valores vão parar com 22 anos, porque só tem a perspectiva de ir para uma Superliga. Não foi para uma Superliga, parou, não tem mais nada. Então tem um limbo aí, como você disse, tem um buraco aí que está perdendo muito potencial, sendo que a base já não tem o apoio. Mas é uma discussão longa. Vamos lá, Marcelo. Isso aí. João, eu quero agradecer aqui novamente a participação de todos, nosso público, os internautas, curtindo a página, compartilhando, comentando. Vou fazer minha última pergunta aqui, já vou abrir para os comentários do público, porque a participação deles é crucial para o nosso trabalho, para levar informação e, principalmente, entretenimento nesse momento tão difícil, né, que estamos passando numa pandemia. Fofão, a minha saideira aqui, você jogou por algumas temporadas no exterior, na Itália, na Espanha e na Turquia. Eu queria saber quanto isso ajudou a sua carreira, ajudou a você, de repente, olhar o vôlei de uma maneira diferente. Como foi essa experiência? Essa minha passagem exterior foi no momento certo, né? Eu saí do Brasil depois de 2004, eu estava bem mal de cabeça, assim, bem desanimada, né? Na minha cabeça eu nunca sairia do Brasil, eu continuaria aqui para sempre, mas nossa vida é assim, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades, até mesmo porque era um bom contrato. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim, porque lá eu me reencontrei. Eu acho que
a motivação que eu havia perdido um pouquinho, ela voltou, né? Primeiro eu tive que conquistar os italianos, porque sempre existe uma desconfiança, né? A gente queira ou não queira, nós somos estrangeiros chegando ali no país deles, então a gente tem que provar alguma coisa, a gente tem que estar sempre mostrando o valor que a gente tem. Então, a minha primeira missão foi conquistar os italianos ali dentro de quadra, e depois que conquistou, acho que realmente eu me senti muito à vontade, me senti em casa, foi uma experiência incrível. O meu voleibol, assim, elevou mais ainda, porque eu fui no momento em que a Itália investia muito, né, os melhores atletas estavam lá, então você jogava contra equipes que praticamente eram seleções, assim, né, um catálogo de seleções, então era só jogo forte, e isso faz com que o seu voleibol também, o seu nível também se eleva, né, então foi um momento muito incrível, assim, onde eu precisava, talvez, viver aquela experiência ali, até para realmente voltar a confiança que eu havia perdido um pouquinho, né, e para chegar em 2008 ali, eu acho que foi fundamental ali esses 3 anos que eu fiquei na Itália, porque realmente eu voltei a acreditar na força que eu tinha, então ter vivido essa experiência, eu acho que tudo tem um momento certo, né, talvez se eu não tivesse bem preparada, assim, já, né, com a minha formação de atleta, talvez eu teria sofrido um pouquinho mais, porque queira ou não queira, é difícil, né, é diferente o estrangeiro quando vem no Brasil, a gente é muito receptivo, agora quando a gente sai, as coisas mudam um pouquinho, né, então não é tão fácil assim você conquistar um país que não é o seu, mas ao mesmo tempo é uma experiência de vida que, nossa, eu viveria de novo tranquilamente. Muito bacana. João, já passamos de 2.000 visualizações aqui na live com o Fofão. Muito obrigado a todos vocês que acompanham. Quero, em nome do Ademar, da São Miguel e da Cris, agradecer pelo trabalho, pelo empenho de vocês e poder proporcionar essa ferramenta que estamos transmitindo a live. E agora eu vou abrir para o público participar, Fofão. A primeira pergunta aqui é do Anderson Reis. Ele diz: Fofão, mulher negra, jogadora, guerreira e vitoriosa. Você sofreu muito preconceito no meio esportivo? É aquela coisa, gente, eu vim, quando eu comecei a jogar vôlei, eu não tinha talvez essa visão, né, de preconceito. Eu sentia muito que eu tinha preconceito por eu ser de uma classe mais humilde, né, então, com certeza vem junto, né, a cor, a sua condição social, tudo isso vem junto. Mas, assim, eu não deixava que isso, de maneira nenhuma, me afetasse. Eu nunca sofri isso diretamente, sabe? Que alguém chegasse e falasse diretamente para mim. Isso eu nunca vivi. Mas eu falo para você que eu tive um pai, assim, que ele me ensinou a me defender, sabe? Ele me ensinou a me proteger desse tipo de situação, né? Porque realmente eu era uma pessoa muito fragilizada nesse sentido. Né? Então, assim, eu deixava, em alguns momentos, baixava a cabeça, então meu pai me ensinou a me defender, sabe, a levantar a cabeça, a passar pelas dificuldades, né, ninguém era melhor que você, entendeu? Então, você não tem que baixar a cabeça para nada, me ensinou a ter educação, e ele falou para mim que eu ia vencer o mundo através da educação que ele me deu, sabe, então era isso que eu tinha na minha cabeça, então eu posso, em algum momento, ter passado por isso. Eu não sei te dizer, porque eu não senti, assim, alguém diretamente fazer isso comigo, né? A não ser pela minha condição social de que, tadinha, coitadinha, ela é pobrezinha. Mas pela cor, assim, de verdade, eu nunca senti. Mas era uma coisa que eu tentava sempre superar de alguma forma, passar por isso, e eu acho que isso eu devo muito ao meu pai, que me ensinou a ser muito forte. Muito bem. Agora o Elton Batista aqui, meu amigo Elton Batista, forte abraço. Ele tem uma pergunta para o João e outra para Fofão. Primeiro para Fofão, ele perguntou se a rivalidade com as cubanas era tipo Corinthians e Palmeiras. Pode comparar assim? Eita. Era mais ou menos isso, sim. Acho que não, acho que é até pior às vezes, né? Porque realmente a gente pegou a seleção de Cuba no momento onde elas eram as melhores do mundo, realmente, né? E foi criada uma rivalidade contra elas, até mesmo pelo fato de que a gente aprendeu a jogar contra elas. Era muito difícil ganhar, né? Então, a rivalidade começou a partir do momento em que a gente começou ali a incomodá-las.
E a gente tinha um problema muito sério, que toda vez que falava Brasil e Cuba, todo mundo já falava assim, nossa, vai ter confusão, vai ter briga. E realmente é muito difícil jogar contra elas, porque elas te xingam o tempo todo, assim. Você fica na rede ali o tempo todo, elas estão te xingando, estão te provocando. Então é uma rivalidade que veio aí durante muitos anos e era dentro de quadra mesmo, né? Então a gente tinha que ter um sangue de barata ali muito, muito forte, porque não era fácil, sabe? Você começar o set e terminar com a pessoa te provocando o tempo todo. Mas era uma rivalidade muito grande, mas eram duas grandes equipes, né, duas grandes seleções ali que tinham um voleibol de alto nível, né, que era muito legal, mas que tinha esse lado aí da provocação muito forte. Legal. João, para você agora, o Elton pergunta se já passou pela cabeça nos anos dourados do vôlei de Suzano, os patrocinadores, a Report, o Wizard, de ter uma equipe feminina competitiva, já que éramos ou somos a capital do vôlei. Já rolou essa oportunidade, João? Aqui naquela época teve uma equipe feminina, não era uma equipe assim de nível lá em cima, top, né? Não de Superliga, mas era uma boa equipe feminina de base, que era com o falecido técnico, o Sandro Stefani, né? Agora, na minha cabeça, realmente, eu acho que nunca passou assim, né? Como eu expliquei, eu não tive o perfil, né? Eu nunca tive o perfil assim. E acho que o Ricardo muito menos. Então, nós nunca passamos. E ficou meio uma coisa muito assim, um exemplo. O Osasco é time feminino há muitos anos, né, Fofão? A cidade de Sim. Osasco, né? E como Osasco, Suzano, na época, era a base do masculino, né? E tivemos grandes levantadores aqui, né? Grandes levantadores, tudo mais. Então, por isso que eu até apostei na Fofão aí em relação à carreira como treinadora. Aí eu queria até fazer uma pergunta para o Fofão. Eu acho que eu não respondi muito bem para ele, mas basicamente, entre linhas, eu respondi não, né? Agora, Fofão, queria te fazer uma pergunta, porque eu sei que o Marcelo ele vai apreciando a gente, mas a minha pergunta é, você esteve na Itália, tá? Você era mais brava como a Mônica ou mais comilona como a Magali? Eu era mais comilona, eu ganhei uns 4 quilos lá na primeira. Entendi. Então, significa que você vai receber aí no Vôlei Mania, tá? A Magali, tá? E vai ser a Magali legal. personalizada, tá? Isso eu já queria falar durante a live, tá bom? Legal, obrigada. Fofão, a Helenice Moraes quer saber o que você faz atualmente, se está treinando algum time ou não. O que você faz atualmente, Fofão? Eu, assim, aproveito a vida agora. Aproveito bastante a vida, mas eu tenho, como eu falei, estava fazendo curso, né? Eu estou procurando estudar, e essa época agora você, né, vê tantos cursos aí para você fazer, eu acho que é legal, assim, você também, né, colocar a cabeça para funcionar, levar conhecimento, né? E eu tenho, agora nesse momento, eu tenho feito um trabalho na rede social, né, falando muito de vôlei, né, eu posto muito vídeos, a gente terminou, já tinha pronto, né, um curso sobre vôlei, e com essa situação a gente acabou antecipando, né, a gente separou uma turma para fazer, a gente já tinha, estava tudo pronto já, né, e eu faço muito isso, assim, porque as pessoas, elas me procuram muito, assim, né, para que eu fale um pouquinho, eles contam as inseguranças, né, os medos deles, eles acham que a gente, por ter sido uma atleta campeã, que a gente não tem isso, então eles querem saber o que eu penso disso, né, então eu falava que era muito difícil responder ali, né, para as pessoas, né, digitando, então eu faço vídeos, eu respondo para as pessoas, então a minha rede social nesse momento eu tenho falado muito disso, porque eu senti a necessidade
talvez a carência que eles têm, né, de ouvir uma mensagem, um apoio, como o João falou, hoje em dia eles desistem muito rápido, né, eles não são aquelas pessoas que são desafiadas e tentam superar isso, não, se alguém fala alto com ele, já desiste porque acha que não é, então, assim, eu tento mostrar para eles que existem dificuldades e que são as dificuldades que nos fortalecem, né? Então, a partir do momento que eles começam a entender que eu passei por situações difíceis, mas que eu não desisti, de alguma maneira cria uma expectativa, uma força para eles, pensar, então eu vou tentar também, por que não? Sabe? E tem sido muito legal, tem sido muito prazeroso isso, poder ajudar, né? Poder fazer parte disso, né? De uma coisa que eu vivi minha vida toda, né? Então, está sendo muito bacana. Então, esse momento agora eu estou me dedicando um pouquinho mais a isso e estudando e fazendo curso, voltando a estudar. Então, um pouquinho de tudo. Legal. A Cris aqui da São Miguel, que encabeça um projeto social junto com o Volemania, ela fez a pergunta nesse sentido, se você faz parte de algum projeto ou encabeça alguma ação social, Fofão. Então, não tenho nenhum projeto ainda meu, né? Eu já tive um projeto na cidade de Peró, durante 4 anos, né? Não tenho mais, já foi isso na época de 2000, 2004 eu tive, mas hoje em dia eu não tenho mais um projeto social meu, porque eu acho que, de repente, eu descobri que a rede social, ela me faz ter um alcance muito maior, né? Eu consigo alcançar muito mais pessoas. Mas eu tenho vontade, sim, de ter um projeto social meu. Eu acho que isso é uma coisa que é importante e que um dia, assim que tudo der certo, a gente realiza isso. Bacana. O André Agostini pergunta se você tem alguma ligação familiar com a cidade de Taubaté. De Taubaté, não tenho nenhuma, não. Só passagem, assim. De vez em quando eu passo, mas eu não tenho nenhuma relação com a cidade, não. E não conheço, fala a verdade, eu não conheço, assim. Mas eu sei onde é porque eu passo, mas um dia eu preciso conhecer. Legal. A Rebeca Saki quer saber para você, na sua opinião, qual é a melhor levantadora atualmente e para você, quem irá para as Olimpíadas no ano que vem nos representar? Hoje, para mim, a melhor levantadora é uma Cris. Hoje, para mim, eu acho que é uma levantadora que está sendo diferenciada. E acho que ela é que vai para a seleção. Agora, a segunda, eu acho que tem que ralar as outras ali, porque eu acho que elas estão muito parecidas, né? Então, é aquela que se destacar um pouquinho mais, se tiver um diferencial, porque as outras são levantadoras também com muita experiência, mas que eu acho que estão muito no mesmo patamar, assim, né? Então, acho que a Marquise, ela está um passo à frente dessas outras levantadoras. Bacana. João, tem algum comentário? Não. Posso dar sequência? Pode. Vou continuar aqui no público participando, Rufão. A Ju Félix diz que é uma fã enlouquecida por você e ela teve a oportunidade de te conhecer e que te acha muito atenciosa, educada e linda. E pergunta, em algum momento você pensou em desistir da carreira? Primeiro, obrigada, um grande beijo. Eu acho que durante 30 anos da minha vida a gente passa por provações, né, o tempo todo, né, e com certeza as dificuldades que eu encontrava no começo, né, até eu conseguir me firmar dentro do voleibol, até as pessoas acreditarem no meu trabalho, até eu conseguir realizar, né, as coisas que eu desejava para chegar numa seleção, no momento que eu cheguei na seleção, né, que você ainda não é ainda uma jogadora com nome forte, você, né, conquistar a confiança das pessoas, vários momentos que você pensa, né, as lesões que você tem durante a sua carreira, mas que nem eu falei, assim, eu acho que isso são coisas que te fortalecem, né, são situações que te põem ali à prova para você, se você é forte, você vai superando para chegar a algum lugar, né? Porque a verdade, a vida do atleta, ela é testada todos os dias, né? Então, eu agradeço muito por ter tido dificuldades e não ter desistido. Eu acho que isso, para mim, foi uma grande conquista, porque elas vêm o tempo todo, né? Aí depende de cada um saber como lidar com isso. Legal. E o Henrique Massotti quer saber se você qual foi o momento mais difícil da sua carreira, tanto pela seleção, pelos clubes que você passou. Teve algum momento?
O momento mais difícil foi, eu acho que foi a minha lesão antes da Olimpíada de 2008, né, num jogo faltando um mês e meio, né, para a Olimpíada, e eu acabei batendo meu joelho na cabeça da Fabizinha, e foi uma dor muito ruim, foi no amistoso com os Estados Unidos, e eu achei que ali, para mim, eu não ia conseguir recuperar, porque tinha pouco tempo e a gente estava fora do Brasil e a gente ia jogar um Grand Prix, e eu não teria muito tempo para me recuperar, né? Então, até a gente comentou do Zé Elias, né? O Zé Elias foi que correu contra o tempo comigo para poder me recuperar, assim, mas foi um momento em que eu achei que eu falei, nossa, agora foi tudo por água abaixo, porque era muita dor, assim, era muita dor. Mas, graças a Deus, na última semana do Grand Prix, eu já estava em condições, disputei a fase final, e daí fui embora, mas foi bem difícil. Legal. Fofão, a Francine Alves pergunta aqui se você sempre quis viver de voleibol ou você já pensou em seguir outra carreira, outra linha, a não ser o esporte e o voleibol? Eu acho que, na verdade, eu nunca imaginei que eu fosse viver do voleibol. Porque, na verdade, para mim, quando eu comecei, o voleibol era uma diversão, assim. Eu não falava assim, eu quero que o voleibol vai ser... E tanto é que eu comecei a receber minha primeira ajuda de curso no Centro Olímpico com 14 anos, e eu falei, vocês vão me pagar para jogar vôlei, sabe? Assim, eu achei aquilo muito estranho, mas eu falei, poxa, é perfeito, é o que eu quero para minha vida. Então, daí eu falei, já que a coisa muda, né? Sai da diversão para ser levada a sério, então eu falei, então eu vou ser jogadora de vôlei. E eu não consigo imaginar eu fazendo outra coisa. Eu falei, eu tentaria todos os esportes, se ela não desse certo, daí eu pensaria em alguma coisa, mas na minha cabeça eu seria do esporte, eu não conseguia imaginar eu fazendo outra coisa. E João, o pessoal perguntando aqui para você, quando vai voltar os Jogos Sub-21? Temos previsão? Como tá? Existe algumas reuniões que estão sendo realizadas de forma online aí, e uma previsão, uma estimativa para início de setembro. Mas nada oficial ainda, nada oficial. Muito legal. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao fim da live. Obrigado novamente a todos que compareceram, compartilharam e estão na sintonia. João, Fofão, por favor, as considerações finais. Um abraço para o nosso público. Fofão, muita gente aqui te elogiando, parabenizando e elogiando a sua carreira, a brilhante carreira que você teve, né? Por favor, senhores. Primeiro, ela. Com certeza. Obrigada. Não, eu só agradeço ao João, você, Marcelo. Foi muito bom assim esse bate-papo, essa interação com as pessoas, né? Poder dividir esse espaço nesse momento que a gente precisa um pouquinho de motivação, né? Precisa um pouquinho de ânimo. E desejar para as pessoas aí que continuem firmes, né? E com muita fé que tudo vai passar e que a gente consiga continuar nossa vida da melhor maneira possível, né? Então, só deixo um grande beijo a todos e agradeço aí pela atenção e pelo carinho. Legal. João? Olha, eu diria que nessa live, Fofão, eu acho que eu tive o toque de gênio. Que eu descobri que você vai ser a treinadora da seleção brasileira. Só não sei se já é no próximo ciclo olímpico. Mas, olha, aposto nisso, viu? Eu fiquei encantado, não poderia ser diferente. Você é inacreditável que você, falando com a gente, é a mesma pessoa que a gente vê em quadra. É impressionante. Tá? É tranquila, é ponderada, tem um olhar... Tanto que eu fiquei calmo. Hoje eu estou calmo, né, Marcelo? Verdade. Falei menos. Tranquilinho. Ela foi hipnotizando. Eu fui falando menos, eu fui moderando, mas eu não vou deixar de acabar de uma forma distinta. Peraí, João, outra coisa aqui, ó. Vai... O pessoal pedindo aqui, ó, tragam mais pessoas do vôlei feminino. Vamos trazer mais atletas, ex-atletas para representar o vôlei feminino. Perfeito, por favor, né? Perfeito, perfeito. E, Fofão, aqui nós temos uma mania, né? Eu sempre trabalhei com música, né? Induzindo umas palhaçadas
lá atrás, né? Induzir através da música. Mas agora não é indução, não. Agora é porque recordar é viver, né? E eu acho que tem um momento aí que a gente poderia recordar para acabar a nossa live, lembrando você, Fofão, que você vai receber do Instituto Maurício de Souza a Magali. Eu já vi que você é comilona, né? Você esteve na Itália, mas você não falou dos espaguete, né? Mangiare, que te faz bene. Então vamos lá. Essa música vai te lembrar o passado, que você foi extremamente bem sucedida. Beijo no coração. Obrigado, Fofão. Vamos lá, Marcelo. Obrigado a todos aí. Se inscreva no nosso canal, hein? No YouTube. De fogo. Não é isso? Te lembra a Olimpíada passada? Nossa. Valeu, galera. A medalhinha, tá? Parabéns, minha capitã, eterna capitã do país, tá? Um beijo do Vôlei Mania. Beijo, Tá? Fofão. Obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus.